Aqui no Rio de Janeiro, o Colorado está pronto para a decisão da Copa Libertadores da América diante do Flamengo. Quero falar também sobre uma má notícia, que é confirmada: a saída de Fernando, os bastidores sobre a rescisão do Camisa 5 e também a possibilidade do Inter contratar de forma definitiva Johan Carboneiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Falo aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a vista não precisava nem vídeo, né? Eu estou aqui, né, na praia de Copacabana, no Hotel Hilton, no Rio de Janeiro, para cobertura, obviamente, né, do Voz do Gigante. Já agradecendo, né, a galera da Autopeças OK, né, nossos parceiros lá no VDG, também a KTO.bet.br, que apoiam, né, esse conteúdo, né, de forma com que a gente possa, né, estar aqui no local do jogo, né, para toda a cobertura dentro do Vozes do Gigante, né? O Inter tá chegando por volta de 5 da tarde aqui no hotel localizado em Copacabana, né? Expectativa também de ruas de fogo por parte do torcedor do Internacional, para já dar, né, aquele ambiente de mobilização, tudo, né, que o torcedor tá esperando para que a gente consiga, né, se Deus quiser, um bom resultado pro Colorado, né, decidir no Beira-Rio no dia 20. Eu tenho certeza, né, com o Beira-Rio atrolhado de gente, mais de 50 mil pessoas para confirmar uma vaga nas quartas de final da Libertadores para encarar Cerro Porteño ou Estudiantes, pelo menos, né, o chaveamento onde o Inter está, né, no lado direito, né, da chave da Libertadores da América. Vamos atualizar tudo em nome também da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, paga IPVA, paga licenciamento, paga multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né, você tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, é seguro, é com a Zapay, ZAPAY, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre Fernando, né? Afinal, o volante camisa 5, e digo aqui, tá, tranquilamente, o melhor camisa 5 que eu já vi jogar no Internacional. Ah, tivemos grandes nomes como Pablo Guinhazú, né? Daqui a pouco, né, alguém pode citar outros nomes, né? Vamos lá, que atuaram pelo Internacional, mas tecnicamente falando, para mim, disparadamente, o Fernando foi o melhor jogador que eu já vi atuar com a camisa do Internacional nesta função. O Fernando não é mais jogador do Internacional. O Inter comunicou no final desta manhã a rescisão amigável com o Fernando, que foi proposta pelo jogador. Porque o Fernando teve uma lesão, né, grave de joelho, ainda, né, na reta final do pré-parada, né, no duelo contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. O Inter perde por 2-0. Ele tem, né, uma lesão de ligamento do joelho, que faz com que ele fique afastado dos gramados por pelo menos 5 a 6 meses. Ele não fez um procedimento cirúrgico, porque se ele tivesse que fazer a cirurgia, a gente estaria falando, né, de um jogador ausente por mais de 1 ano. E aí, óbvio, né, já com a idade avançada, é óbvio que ele não voltaria a jogar futebol. Só que o Fernando, neste momento, ele não gostaria de permanecer em Porto Alegre. Ele foi liberado pelo Inter recentemente, né, para ir até Goiânia, onde ficou, né, muito perto dos seus filhos, né, onde acabou curtindo um pouco a família, né, a estrutura familiar que o Fernando tem. Se a gente for voltar um pouquinho mais atrás no tempo, né, a gente lembra que o Fernando recusou vir para o Inter para ir para o Vila Nova disputar o Campeonato Goiano, justamente porque naquele momento passava por um problema familiar. E agora, gente, ele quer ficar perto dos filhos, da família, e com isso não seria possível permanecendo em Porto Alegre. Então ele retornou ao CT do Parque Gigante, ainda na tarde de segunda-feira, teve uma conversa, né, com o departamento de futebol e foi liberado, né, pelo Internacional aí para seguir o seu rumo na recuperação, né? Óbvio, né? Daqui a pouco vai ter um acompanhamento de um médico particular, né, de médicos da sua confiança, e com isso, né, não é mais jogador do Internacional. A informação foi publicada em primeira mão pelo colega Tomás Rames, do Globoesporte.com, e eu posso dizer para vocês também que na matéria do Tomás há uma informação importante. O Fernando dá preferência para voltar ao Inter, né, quando estiver recuperado da lesão, caso ele opte por permanecer jogando bola. Porque também existe, né, a chance dele rescindir e se aposentar do futebol, aí seguir a carreira de treinador, uma carreira dentro do futebol, ou só descansar, né, do merecido descanso depois dessa carreira incrível que ele teve. O Fernando também, óbvio, rescinde para abrir mão dos valores que tinha a receber até o final do contrato, que dá na casa aí de 5 milhões de reais. Então, Fernando, né, já deixo aqui, né, o agradecimento, pelo menos da minha parte, por representar a camiseta do Internacional e pela postura, né, porque ele poderia ficar até o final do ano recebendo salário, se recuperando, e agora optou por seguir a sua vida, e o Inter também ganha um alívio financeiro de um jogador que não poderia utilizar. Então, Fernando não é mais jogador do Internacional.
Quero falar também, gente, sobre Carboneiro. Afinal, a informação que vem, né, da imprensa argentina, especializada aí na cobertura do Racing, é de que o Inter, nos últimos dias, tentou, né, encaminhar a compra definitiva de Johan Carboneiro, colombiano, que neste momento, né, também está no departamento médico, mas o Inter tem lá no contrato de empréstimo o passe fixado na casa de 4 milhões de dólares. Segundo, né, os portais especializados, o valor seria inclusive menor, tá? Que o Inter estaria encaminhando por cerca de 3 milhões de dólares a compra do Carboneiro. Eu confesso que não tenho essa informação, tá? Então estou acreditando os amigos da imprensa argentina, porque não consigo, né, entender o porquê o Inter faria esse movimento de forma antecipada, visto, né, que tem muitas dificuldades financeiras no momento, não conseguiu contratar grandes jogadores, a não ser o Alan Rodrigues nessa janela, né? O Alan Benítez veio de graça, o Richard também veio por um valor menor junto ao futebol turco, mas de qualquer forma fica aqui a citação a esta informação de que o Carboneiro poderia estar chegando de forma definitiva, né, ao Internacional num contrato um pouquinho mais longo. Carboneiro que vem sendo, né, óbvio, a grande peça do time do Roger Machado nessa temporada, fez gol na final do Campeonato Gaúcho, vinha sendo uma peça importante até essa lesão no posterior da coxa que aconteceu, né, no duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Pra gente fechar, eu quero falar sobre o time. Afinal, o Inter tá chegando, né, aqui no Rio de Janeiro no final da tarde, né, por volta de 5 horas. O Inter treinou nesta manhã no CT do Parque Gigante e a tendência é de um Inter sem muitas novidades, tá? Por mais que o Richard tenha voltado a treinar depois do processo de concussão que ele sofreu também no duelo contra o Fluminense no estádio do Maracanã, né, na eliminação do Inter na Copa do Brasil, a tendência é que o Roger repita a estrutura de time que ganhou do Red Bull Bragantino, só com algumas, né, trocas. A entrada do Vitão, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, entra na vaga do Cleiton Sampaio, e o Bryan Aguirre entrando na vaga do Alan Benítez. E aí o Inter está praticamente definido com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley e o Bruno Tabata, e na frente o Rafael Santos Borré. É a tendência então de nominata do Internacional para esse duelo tão importante pela Copa Libertadores da América. Tá bom? Lembrando, uma última, tá? A arbitragem definida, Dario Herrera, um argentino, apita esse duelo no Maracanã, que deve ter casa cheia, né? Ingressos esgotados para a torcida do Inter, ingressos esgotados também para a torcida do Flamengo. Então a tendência é de um Maracanã que receba praticamente aí 70, 60 mil pessoas pro duelo desta Libertadores da América, tá bom? Não esquece de passar lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também, a KTO que é minha parceira, que apoia esse conteúdo. E lembrando, né? Odd do Inter lá na KTO tá 8. Então, para quem está acreditando, assim como eu, numa vitória do Inter amanhã, passa lá e dá o teu palpite, kto.bet.br. Lembrando, né, que é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê e deixa o convite. A partir das 5 horas, tem live do Voz do Gigante, que vai até de noite com a repercussão da chegada do Inter, bastidores, o torcedor aqui no Rio e tudo para Flamengo Internacional, tá bom? Aquele abraço. Fui!